Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Muito Marín. obrigado, missionário Miguel Bermudes Que Deus te Marim. siga Que Deus bendiciendo continue te grandemente. abençoando grandiosamente. Y a todos los que E a están todos allá os que estão lá, en la congregación na donde te congregação encuentras, onde tu gracias que pastorea estás, Reverendo Ronald Ríos, que pastoreia o reverendo también Ronald a todos Rios e los também todos ministros os que están ministros allí estão de los lá diferentes das, lugares del Perú, dos diversos lugares como do es Peru, también del lugar donde como é nuestra também hermana do Nelly lugar da nossa irmã Nelly Fuentes y todos Fuentes e los também hermanos allá todos os irmãos de lá que están reunidos en estão ese reunidos auditorio. nesse auditório. Também todos os que nos estão vendo Também através do todos os satélite que estão nos Amazonas vendo pelo ou satélite internet Amazonas ou pela internet, em os diferentes nos lugares. diversos lugares. Hoje, Domingo, domingo, 5 de fevereiro 5 de fevereiro deste ano de 2023. E allá E lá, em Venezuela, a família de nosso irmão família de nosso irmão Marcos Roya, pastor de lá que ayer ontem partiu com o Senhor, a sua mãe, Joemira Roya. E também em Panamá, também no Panamá partiu uma irmã que nosso irmão Miguel falava das primitivas lá no Panamá. Nossa irmã Carla Vasquez. Recebam essas famílias nossas mais sinceras condolências pela partida dos irmãos, os quais brevemente haveremos. E preparar-se, todos os familiares se preparar para recebê-las, para que assim nós ao vê-las ou ao vê-los ser transformados. Em São Marcos capítulo 13, versículo 34, que é uma das escrituras onde nos fala das vigílias. Ele usou, neste tema que estaremos vendo hoje, o mistério das vigílias. Ali a base da escritura foi São Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante. Lemos esta porção aqui, e São Marcos capítulo 13, versículo 14 diz: é como o homem que indo para longe deixou a sua casa e deu autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra. E ao porteiro mandou que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, se ao anoitecer, ou na meia-noite, ou no cantar do galo, ou pela manhã, para que quando vier de repente, não vos encontre dormindo. E ao que vós vos digo, a todos vos digo, vigiai. O mistério das vigílias. Podem assentar-se por uns momentos. Na mensagem, a quarta vigília, que foi pregada no domingo 26 de agosto de 2007, em Buenos Aires, na Argentina. E agora, a igreja entrou nessa etapa desde o dia de Pentecostes em diante. A igreja entrou na primeira vigília, de 6 a 9 da noite, de acordo às vigílias romanas, ou de 6 às 10 da noite, conforme as vigílias judias. Porque existe
conforme as vigílias judías, de acordo com as vigílias judias, são, vem uma escritura, ele, o irmão William, escreve. As vigílias judias têm 4 horas e começam às 6 da tarde, 6 p.m. até às 6 a.m. do outro dia. Ou seja, o outro dia termina, finaliza, diz. As vigílias judias têm 4 horas e começam às 6 p.m. até às 6 a.m., que são 12 horas. 12 horas em 3 vigílias de 4 horas. Ou seja, CU de cada um. Essas são as vigílias judias. As vigílias romanas, ou a vigília romana, tem 3 horas. Cada uma tem 3 horas CU. Cada uma de 6 p.m. a 6 a.m. E tem 4 vigílias de 3 horas cada uma. Ou seja, as judias têm 3 vigílias de 4 horas. E as romanas têm 4 vigílias de 3 horas. Por isso tem que se ver quando é que se fala nas escrituras de uma vigília ou da outra vigília. E qual é a que se está fazendo referência. Continua dizendo o nosso irmão William. Depois vejam. Ele diz, ele fala, porque não sabeis quando o Senhor virá à casa, se ao anoitecer, ou seja, se na primeira vigília, os apóstolos e todas as pessoas daquele tempo passados estavam esperando a vinda do Senhor. Por quê? Porque ele não lhes falou se seria na primeira vigília, ou na segunda vigília, ou na terceira vigília, que é a vigília do cantar do galo, ou pela manhã, que corresponde à vigília das 3 às 6 da manhã, que é a única vigília que termina com o amanhecer. Termina trazendo um novo dia de luz para os seres humanos. Agora, ele diz, se ao anoitecer ou à meia-noite, a vigília da meia-noite é a segunda vigília. Nas vigílias judaicas, isto é, das 10 às 2 da manhã, mas nas vigílias romanas é diferente. As vigílias da manhã é de 9 às 12 da meia-noite ou no cantar do galo. A vigília do canto do galo é a terceira vigília e é de 12 a 3 da manhã. E aqueles que estiveram por aí, nesses horários, escutaram quando o galo canta. Vocês se lembram que quando Cristo disse para Pedro, não cantará o galo 3 vezes sem que tu me tenhas negado. Agora, Cristo não quer reticências. Ainda, ele tampouco sabia quando seria ou aconteceria até que ele foi ressuscitado, glorificado. Por isso, ele dizia que ninguém sabia quando seria o dia e a hora, nem até mesmo nem os anjos, nem ainda o Filho, ou pela manhã, ou na manhã. A vigília da manhã é de 3 às 6 da manhã, que é a quarta vigília, na qual Cristo apareceu a seus discípulos uma vez, caminhando sobre as águas quando eles estavam num grave perigo debaixo de uma tempestade. O seu barco estava no ponto de se afundar debaixo desta tempestade. Sob esta tempestade, espíritos malignos tinham provocado essa tempestade para destruir os discípulos do Senhor. E isso também tipifica ou representa que hostes espirituais malignas
tentaram destruir os crentes em Cristo através dos diversos tempos ou no transcurso do tempo. E na quarta vigília, que é a última das vigílias, também tratará, o inimigo também tentará destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, na quarta vigília, aparece caminhando sobre as águas e pensavam que fosse um fantasma. Lembrem-se que Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, ele relaciona isso que será como ladrão na noite. Também em Apocalipse, no capítulo 3, e também no capítulo 22, versículo 12, nos fala que será como ladrão na noite. Foi quando lemos que ele escreveu, o irmão William, que muitos estavam esperando o seu corpo glorificado. E apareceu a eles e lhes enviou o seu Espírito. E não lhes vem na mente. Porque Jesus disse, virei a vós, e ele escreve aí, que muitos pensavam que ele iria vir no seu corpo glorificado aí. E, pelo contrário, cumpriu a Escritura, melhormente cumpriu a Escritura de São João, o Evangelho segundo São João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, onde dizia que enviaria o Consolador, ou seja, o Espírito Santo que estava nele. Se ele não fosse, embora não poderia enviar o seu Espírito. E vejam, estava esperando Jesus no seu corpo glorificado, e lhes enviou o seu Espírito, o Espírito Santo. Agora não vem na mente deles também quando ele fala, ali me verão novamente. E muitos estão esperando que ele venha para cumprir certas profecias, porque claro que ele vai vir no seu corpo eterno e glorificado, mas para esse tempo já é para estar 30 e 40 anos, 30 a 40 dias e ir-nos embora daqui para a ceia das bodas do Cordeiro. Antes disso, ele tem que estar realizando uma obra, porque é a obra que ele faz. Quem faz a obra é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus quem faz a obra. Portanto, ele esteve cumprindo essa palavra. A esteve materializando no meio da igreja. Agora, isso não quer dizer que todos o vão receber na forma em que Deus já predestinou para que se cumpra. Por isso vai parecer um fantasma. Muitos vão parecer como sendo uma coisa que está fora da mente humana, mas assim é como Deus já o tem programado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que tudo que ele falou, tudo está se cumprindo e se cumprirá. Aquilo que falta ou faltar por se cumprir, se cumprirá. Olhem, na mensagem, a vinda do Senhor à sua igreja, como ladrão na noite, pregado no dia 15 de novembro de 2009, em Cali, na Colômbia, diz: e agora, para Israel, a vinda do Senhor, a vinda do Messias será como a alva, portanto, será amanhecendo, nascendo a alva, um novo amanhecer para Israel. E um novo amanhecer para os crentes em Cristo. Cristo disse, vigiai, porque não sabeis a que hora o Senhor há de vir. Se na segunda vigília ou na terceira vigília. As vigílias romanas são diferentes das vigílias hebraicas, que foi o que nós vimos ali, ou agorinha há pouco. Portanto, vigiando, ele disse que vigiemos, vigiando. Disse, porque não sabeis a que hora, qual das horas das vigílias, em que horas o Filho do Homem há de vir. Lembre-se que as diferentes eras correspondem a diferentes horários das vigílias. Porém, virá na hora gloriosa da vinda do Senhor, que corresponde, que cabe à era da pedra angular.
E aí já será um tempo que corresponde ao dia, à luz, que pertence à luz ao dia, onde todos vamos ver cara a cara todas essas profecias pertencentes ao último dia. E o que víamos como num espelho, em escuridão, víamos na Bíblia que é o espelho divino, mas em escuridão, no tempo da noite, em tempo das diferentes etapas ou eras da igreja, onde a humanidade, o espelho dos gentios, está de noite, está em trevas. Pois vimos aqui na Bíblia o que dizia, mas estando de noite, não tendo luz. Então, você está vendo como que no espelho em escuridão. Olhe se você no espelho na sua casa de noite, quando a luz estiver apagada. Você não vai ver bem, não vai ver direito. Você vai ver tudo escuro. Porém, agora, a luz, ao sair no dia, no último dia, vamos ver cara a cara ao sair essa luz. O que antes víamos como num espelho em escuridão. E então, vamos ver o que realmente significam essas profecias da vinda do Messias, da vinda do Senhor, a vinda dos anjos, do Filho do Homem, a vinda das duas oliveiras, a vinda das estrelas da manhã, das quais eu sou um deles, uma delas. E quem mais? Cada um de vocês também. Ou cada um de vocês, vem? No livro de citações, na página 68, parágrafo 592, diz: profetiza. Podem esses ossos viver? Tenho as 4 etapas dessa vinda para frente na sua igreja, ou adiante. O que são as 4 etapas da vinda na frente dos ossos secos de Ezequiel, lá na frente dos ossos secos de Ezequiel, mas a vida veio, não quando a pele de fibra ou fibrosa estava neles, mas quando o ar soprou sobre elas, isso é quando isso veio para trás, ou voltou. Essa 4ª mensagem de vida foi trazida para trás. Eu restaurarei, disse o Senhor, aleluia, glória. Louvem a Deus. A 4ª luz, há de vir a 4ª luz, que trará os mesmos sinais. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e enumera as últimas 3, 1, 2, 3, e na pedra angular, número 4. E escreve luz e centelhas na pedra angular, raios. Do outro lado faz o mesmo desenho e escreve 4ª luz. Olhem, justificação, trouxe para trás a polpa, traz para trás a casca, a doutrina de santificação, de santidade, e trouxe para trás a folha, pentecostais. O que é isso? Pentecostais, folhas. O bater as mãos. A palavra feita carne, frutos do fruto de sinal de Cristo, da ressurreição de Cristo, depois de justificação sendo plantada, justificação sendo plantada, batismo do Espírito Santo. Organizações morreram e Cristo outra vez colocou-se no centro de si mesmo, como esse topo, cume da pirâmide. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e então a vinda desse topo. E desenha uma pedrinha angular. O que é isso? Ele faz a numeração de todas essas diferentes etapas que estão aí. O que é isso? Esse grupo do Espírito Santo sendo refinados para que possam encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele se foi, para que quando ele vier, na sua vinda, ele escreve na sua vinda, para que quando ele venha para trás, ele pegará a coisa inteira no rapto. Refinados, polidos. E desenha uma estrela de Davi e do lado uma pedra angular.
E do outro lado também as eras e uma pedra angular e as enumera até o número 4. A coisa inteira no rapto, onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide ficará de pé outra vez. Na mensagem, o Rei Servo, pregado no dia 24 de dezembro de 1995, aqui em Cayey, Porto Rico, diz o nosso irmão William. Agora, vimos que na sexta-feira, pela noite, ou seja, está fazendo referência a essa sexta-feira que passou, que a partida do nosso amado irmão Branham aconteceu no dia 24 de dezembro de 1965. Em alguns escritos ou escrituras nos comentários ou nas informações que deram a respeito da partida do nosso irmão Branham, Billy Paul diz 1 hora e o irmão Green diz outra hora. Mas eles estão mais ou menos por aí. Foi pela madrugada do dia 24 de dezembro, como dizer, nesta manhã, entre 4 e algo da manhã. Em um lugar está dito que foi às 4h37, se eu bem me lembro, onde nos fala o Billy Paul e o irmão Green diz que foi às 5h49 por aí, mas isso não é nenhum problema. Certamente foi na madrugada, e eles vão dizer a que hora bíblica foi que aconteceu. Foi na terceira vigília, e aí não há lugar para equivocações, para erros. Foi na terceira vigília, já para passar a quarta vigília, ou para entrar na quarta vigília. Porquanto ele foi um mensageiro, não para a quarta vigília, ele foi embora antes de se iniciar a quarta vigília, que começa às 6 da manhã. E a quarta vigília é de dia. É a vigília que tem luz, que tem sol. É a vigília de 6 a 9 da manhã, que é a tipo e figura da era da pedra angular e da dispensação do reino, que é no amanhecer de um novo dia dispensacional. E o ministério que foi visto na terceira vigília, depois é visto na quarta vigília. Esse ministério ressuscitado, não o véu de carne, o véu de carne não, senão o ministério aparece novamente na quarta vigília. É por isso que quando ele falava, percorreremos este caminho mais uma vez, este sendeiro, muitos ainda, mesmo assim, estão esperando o irmão Branham que faça ou cumpra essa promessa. Mas não é o véu de carne que volta para cumprir isso que foi falado por ele mesmo, por ele próprio, senão que é o ministério que estava nele. Deus mudando a sua máscara, Deus em morfe, como falamos ontem. Deus em mudança. Senão o ministério aparece novamente na quarta vigília, caminhando sobre as águas. Como diz Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. E como está em São Marcos capítulo 6, Cristo caminhando sobre as águas na quarta vigília. São Mateus também o mostra desse jeito. No tempo onde houve uma grande tempestade que por pouco destrói os discípulos, a sua igreja representada ali. Essa tempestade grande ou grandiosa é a que vem nesse último dia. É a tempestade que esteve durante toda a noite, onde os filhos de Deus foram perseguidos e foram mortos. Muitos milhões de filhos de Deus foram mortos, porém que no último dia tratará, a tempestade tentará destruí-los inteiramente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Cristo, caminhando sobre o mar, parará esta tempestade que virá contra a sua igreja.
E haverá uma transformação para os escolhidos de Deus e um rapto. E uma partida ou ida no rapto para ser as bodas do Cordeiro. Para todos os filhos de Deus, que são reis, servos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Olhem na mensagem. O parente redentor. Nos dice la página 12. Nos diz na página 12 deste livro em espanhol. Em inglês é a página 13. E o que ele escreve acá, que ele escreve aqui, escreve no livro de inglês, no livro em inglês. E aqui no espanhol, aqui no livro em espanhol, diz. Ela afastou-se com seu esposo. Vamos ler um pouquinho. Então, vamos continuar. E ela afastou-se com seu esposo e seus 2 filhos se casaram com meninas moabitas, moças moabitas. Mas Deus ordenou que se fizer algo, acontecerá da mesma forma. Essa é a razão que eu certamente creio em predestinação, no conhecimento antecipado de Deus sobre as coisas ou das coisas. Então, percebemos que lá a morte chegou entre as famílias e elas começaram a voltar. Matou o jovem, ambos os jovens morreram, e o pai morreu. E Ruth começou a voltar, empreendeu o regresso com Mofá e Noemi. Agora eu quero comparar esta manhã a Noemi, a dama anciã Noemi, com a igreja ortodoxa, a igreja judia ortodoxa. E a Ruth, a moabita Ruth, uma gentia, sendo a igreja cristã, a igreja nova ou noiva. E eu quero abordar 4 diferentes fases. Ruth, eu tenho escrito aqui, Ruth decidindo, fazendo a sua decisão. Ele enumera isso aí. 1, Ruth decidindo. De Sairim. E um risco na margem, fazendo sua decisão. Continua dizendo, Ruth decidindo, fazendo a sua decisão. Deciding. 2, está em inglês. 2, Ruth servindo. E ele escreve aí, serving, servindo, mas escreve em inglês. E um riscozinho escreve nas 7 eras. Continua dizendo o irmão Branham. Ele vai enumerando aí. Ruth descansando. E ele escreve o 3. E escreve resting. Ou seja, é em inglês essa palavra, resting. Que é descansando. E um risco. E escreve 1963 até 1974. E continua dizendo, irmão Branham, Ruth recompensada. E ali escreve 4.
Lembrem-se que tudo isto é no meio da igreja, que é o templo espiritual de Cristo. E escreve 4 em recompensada. Rewarding. Escreve em inglês. Rewarding. Faz um riscozinho e escreve 1974 até 1977. Agora, a dispensação do reino é a dispensação onde se percorre 7 etapas ou fases, e a 8ª consecutivamente. E houve um tempo de decisão, onde se entrelaçou aí, como se entrelaçam as dispensações, onde entrelaçou-se aí com a recompensa. Depois, um tempo de serviço. Depois, o tempo de descanso, Aravaia. Agora, vão colocando esses tempos dentro aí do nosso tempo. E então, o tempo de descanso, onde foi falado, ali, foi falado desse tempo de 1974 a 1977, e agora colocar esse tempo aqui, hoje, e o tempo da recompensa. E aí vocês vão ter esse quadro completo, inteiro, deste tempo correspondente à dispensação do reino. É por isso que nas 70 semanas de Daniel nos fala que não falhará nem por um minuto, falhará. E tudo está exato, com exatidão. O tempo da decisão, o tempo de serviço, o tempo de descanso e o tempo da recompensa. Essas 4 etapas que aconteceram lá foram faladas lá pelo reverendo William Branham, referindo-se à questão de Ruth, ao caso de Ruth, que depois o irmão William coloca isso na igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa das eras, e depois na etapa do serviço, depois a etapa do descanso e depois a etapa da recompensa, onde seremos transformados e raptados. Tudo isso corresponde a um cumprimento de tempo, de intervalo de tempo nessa dispensação do reino. Agora, por isso é que ele dizia aí, se podemos achar ou encontrar o lugar onde isso está, não falharemos, não iremos falhar e não vamos falhar. Vamos, nesse momento, vamos fazer como estamos fazendo até o dia de hoje. Estamos acertando no alvo, portanto, vamos acertar o alvo. Vamos acertar o alvo dessa etapa da recompensa. Olhem na mensagem. A vinda do Senhor à sua casa, pregado em 28 de março de 1996 no Brasil, diz: e agora na manhã, quando já passaram as 7 eras da igreja gentia, que correspondem, que pertencem à noite, e as vigílias da noite pertencem às vigílias da noite, agora estamos na 4ª vigília. E na 4ª vigília é onde Jesus Cristo aparece caminhando sobre o mar.
E o mar estava embravecido, tempestuoso, porque o vento era contrário. O mar ou as águas representam nações, povos e línguas. E vocês podem ver como é que as nações estão atualmente com guerras e muitos problemas de todo tipo, de toda índole. De modo que as águas estão embravecidas, porque o vento é contrário. O vento é contrário. E é por isso que o mar, as nações estão embravecidas, estão em grande tempestade, cada nação. Como vemos lá, como está a situação no Oriente Médio, e esse conflito que há lá aí com a Rússia, e isso é o Reino do Norte, a Rússia, e daí se desatará tudo aquilo que já foi falado e profetizado no livro do profeta Isaías e através das mensagens do reverendo Branham, onde já lemos isso em algumas vezes, por algumas vezes, que a Rússia tem uma bomba com o nome, uma bomba atômica com o nome colocado dos Estados Unidos, nome colocado nela. E também a Rússia destruirá inteiramente, completamente Roma, lá no assento de Satanás, cadeira de Satã. E no meio das águas, no meio das nações, está o barco dos discípulos, está o barco da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está nessa situação difícil, açoitada por essa tempestade. Mas Cristo apareceu caminhando sobre o mar na quarta vigília, que corresponde, que pertence à manhã de um novo dia. Na manhã de um novo dia dispensacional, na manhã da dispensação do reino, Cristo aparece caminhando sobre o mar, com o seu rosto como o sol. Cristo, no último dia, Cristo caminhando sobre o mar com seu rosto como sol, com o seu rosto como sol no último dia, na quarta vigília, ou seja, no início do último dia. E ele estará vindo à sua igreja, que é a sua casa, que é o seu barco, onde estão os seus discípulos, onde estão os crentes em Cristo no último dia. Alguns pensarão que é um fantasma, mas ele estará identificando-se tal como fez lá para os seus discípulos. Não temam, eu sou. Ele estará se identificando nas Escrituras conforme a todas as promessas que ele fez para o último dia, o dia postreiro. Na mensagem, o rapto, olhem na página 31, diz: 3 sempre são um testemunho. 3 é uma verificação, constatação de algo que é a verdade. Nós lemos essa escritura em alguns dos estudos, acredito que foi numa sexta-feira, de São Mateus 18, 16. Ele aqui faz a citação disso um pouquinho antes, ou dela. E agora note, tivemos 3 testemunhas. 3 são um testemunho, são um testemunho fiel. Você sabe que já tivemos 3 raptos no Antigo Testamento como testemunhas. Enoque foi o primeiro. Gênesis 5, 24. Elias foi o segundo. Segunda de Reis 2, 11. E Jesus foi o terceiro. Atos 1, 9. Jesus foi a chave entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque esteve em primeiro lugar, porque teve em primeiro lugar, teve que morrer e depois ser levado. E aí ele escreve: Enoque, a noiva, AT, ou seja, Antigo Testamento, Elias, um risquinho, a noiva, NT, ou seja, Novo Testamento,
E escreve Jesus, um risco, Moisés e Elias. Grande chuva soa. Quando disse ali, no tempo de Elias. Assim deve ter se escutado. Aqueles que estão na transmissão é que acaba de cair um aguaceiro, uma chuva forte que seria uma água muito, porque é muita água, acaba de cair uma chuva torrencial na carpa. Vamos ler isso outra vez. Enoque, a noiva até, ou seja, Antigo Testamento, Elias, a noiva, Novo Testamento, Jesus, Moisés e Elias. Porque Jesus é a chave. Jesus foi a chave entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque primeiramente teve que morrer e depois ser levado. Morreu, voltou à vida e andou aqui sobre a terra e depois foi levado. Porque ele foi a chave de união dos dois testamentos. Agora olhem como representa aí a Jesus, que é igual a Moisés e Elias, que neste tempo do fim, neste tempo final será a chave, Jesus igual a Moisés e Elias, que será igual a Moisés e Elias, a união. Moisés e Elias, a chave, a união. Depois disto, provando a verdade do Antigo Testamento, todos sabemos que Enoque foi transportado. Sabemos que Elias foi levado por um redemoinho. E ele escreve redemoinho em uma carruagem de fogo. Em uma carruagem de fogo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou aqui sobre a terra por uns dias e depois foi raptado para o céu. Ele sendo a chave. Ali estão os três como testemunhas. E aí teria que se ir ao livro de Citações, onde nos fala de Moisés e Elias. Onde nos fala Pensei que onde diz o sonho da irmã que viu e o que representa Vamos ver se encontramos. Tem dois lugares. Já temos lido um. Vamos ver se é a 1004. Eu acho que pode ser a 1004. Estava pela 14, 1014. A 1004 estava deste lado daqui. Onde ele diz aí
Vejam, para mostrar algo assim rapidamente para vocês. Página 114, párrafo Página 114, o 1004. Eu sei que algum dia vai me custar a vida, certo? Que assim seja. Mas aqui se está dando a conhecer a verdade aqui. Está banhado de sangue. Sim. Assim acontecerá algum dia. Eu estou esperando essa hora quando tudo tiver terminado. Uma irmã teve um sonho faz pouco tempo e ela me o enviou e disse: eu os vi. Essa igreja eu os vi. Preparará o caminho para matar a você em algum tempo, quando você esteja descendo do carro para entrar e atirarão. E escreve explosão, mas depois o Espírito disse, não neste tempo. E escreve quarto Elias, mas virá mais lá na frente. E escreve quinto Elias, Apocalipse 11, do 3 ao 7. Deus não permita que eu diga algo que não seja, que não for a verdade. Eu não conheço outra coisa de Jesus Cristo e a este crucificado. Estamos vivendo em um dia muito terrível. É o pecado que tem obrado sempre. Apedrejaram a Estevão, cortaram a cabeça de João por mandamento daquela mulher, por uma ordem daquela mulher. Eu não sei como nós daremos nossas vidas, mas seja como Deus queira. E aí ele escreve, Apocalipse 11, do 3 ao 14, matarão a Elias e a Moisés. Agora vejam como ele aí nos fala que Jesus foi a chave. Tem outro local. Na 10:15 também nos fala uma coisa. Na página 115, livro de citações. Mas tudo isso já se cumprirá de acordo como Deus o tenha no seu programa. Vamos deixar isso quietinho aí. Agora, olhem de que forma, aqui na mensagem, o rapto, tem outro lugar. Na mesma página 32 abaixo, diz... Na mesma página 32, embaixo do rapto, diz: um rapto já está no passado. Aconteceram 3 no Antigo Testamento para aqueles preparados para os quais veio a palavra do Senhor. Vê você, a palavra do Senhor veio para Enoque. A palavra do Senhor veio para Elias. Ele foi um profeta. Jesus foi a palavra do Senhor. Agora preste atenção no versículo 50. Sua voz forte despertou os santos do Antigo Testamento. Foi exatamente como a voz forte despertou a Lázaro. E a segunda é cumprida em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, 3 ao 18. Acabamos de ler isso. Isso será o segundo rapto. O segundo rapto será a ascensão da noiva. Os santos do Antigo Testamento, que já na sua presença, que jazem na sua presença, ou que estão na sua presença, o paraíso. Eles saíram com a sua voz. Eles saíram com a sua voz fortemente, forte, quando ele clamou e disse, o Espírito... Eles, ou seja, os do Antigo Testamento, saíram com a sua forte voz quando clamou e disse, e clamou e deu o Espírito, clamou e deu o Espírito. Por quê? Porque o sacrifício, a propiciação dos seus pecados, e por isso eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito vinha, tinham oferecido o sacrifício do Cordeiro, e quando ele morreu e deu o Espírito,
clamou com grande voz, e então os santos do Antigo Testamento despertaram. Prestem atenção na aclamação e na voz. A mesma coisa na sua vinda. Deu o Espírito. E quando fez isso, o sacrifício foi aperfeiçoado e o paraíso esvaziou-se. E isso tinha a ver com esse sacrifício, e isso tinha a ver com esse propiciatório. Por isso é que ele diz, aí está a chave. Diz o livro das Eras sem editar que os céus foram esvaziados. Está em um local, aqui onde fala que os céus foram esvaziados por meia hora. E o paraíso esvaziou-se. Então os santos do Antigo Testamento voltaram para a terra, andaram pela cidade e entraram junto com ele no seu rapto. Ou junto dele com seu rapto. No seu rapto. Na mensagem, o Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário, pregado no dia 28 de maio de 1997 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: vemos que a morte de Cristo foi o cumprimento do programa divino para a nossa salvação, para a nossa restauração à vida eterna. E isso foi tipificado, representado no povo hebreu saindo do Egito. Mas antes da sua saída da escravidão, eles tiveram o Cordeiro Pascual, que foi morto na véspera da Páscoa, e o Cordeiro Pascual lá no meio do povo hebreu, vemos que eles estando no Egito, ele foi morto na véspera da Páscoa, e esse cordeiro foi comido assado com fogo foi comido. Esse cordeiro foi comido durante a noite da Páscoa, e no outro dia, já pela manhã, o povo hebreu estava saindo na quarta vigília. Vejam, a quarta vigília, a importância que a quarta vigília tem, porque é a vigília de libertação. Podemos ver então que tudo isso é tipo e figura da libertação dos filhos e filhas de Deus para o último dia. Isso ouvimos aí em Gênesis, pelo capítulo 12 em diante de Gênesis. Mas já quando lhe diz que na quarta vigília seriam libertos, isso já é na página, no capítulo 15. No versículo 12. Vamos ler apenas o versículo 16. E diz, na quarta geração, voltarão para cá. E aí já estava, vejam, Deus já estava fazendo a promessa a Abraão da sua descendência, que seria libertada na quarta geração. E na quarta geração voltarão para cá, porque ainda não chegou no seu cúmulo a maldade do amorreu até aqui. E desenha aí uma estrela de Davi, aí do ladinho. Nos fala em Revelação, capítulo 4, na terceira parte, na página 55, diz, mensagem Revelação, terceira parte. Agora lembrem-se, guardiões de Deus da arca ou propiciatório.
Agora lembrem-se, mas quantos João viu? Quantos? 4. Quanto ele viu também 4. 4 criaturas viventes, guardiões. Agora vigiem, ambos viram a mesma visão. E 4 é o número da Terra. Vocês sabiam disso? Agora, quantos sabem agora, antes que tenhamos que entrar nisso, que 4 é um número terreno? Certamente. Como os 4 hebreus. É um número da Terra, de libertação. Libertação. Agora guarde isso na sua mente. Libertação. Porque eu vou dar nisso. Apenas em 1 minuto. Bem forte. Eu vou bater nisso. Liberação. Libertação. Agora, tinham 3 filhos hebraicos no forno ardente. Mas veio o 4º. Foi libertação. Lázaro estava no sepulcro por 3 dias. Mas quando o 4º veio, ou seja, o 4º dia, ele foi libertado. 4 é o número de Deus de libertação. Assim, isso mostrou que estes seres deviam ter sido algo a respeito da terra. E escreve 4 é o número de libertação. E lembrem-se de que as Escrituras, tal como nos fala nesta mensagem também, tem múltiplos cumprimentos, cumprem-se várias vezes. E olhem, e múltiplos significados. Olhem na página 10 da mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo, ou Sinais da Escritura do Tempo. Diz, página 11, o que lhes respondeu? Ele lhes falou, esta geração má e adúltera pede sinais. Agora, vigie, uma geração má e adúltera. Ele estava profetizando, ele disse, a geração má e adúltera a receberá. E se isso não é a geração que estamos vivendo, eu não sei. Lembre-se, toda profecia tem um significado múltiplo. Toda profecia tem um significado múltiplo. E o irmão Will escreve na parte de trás. Toda profecia tem um significado múltiplo. Variado. Agora, nesta mesma mensagem, na página 4, nos fala algo aqui muito importante. Diz, você não pode calcular a Deus, medir a Deus. Você tem que sentar do lado dele e conversar. Tirar os seus sapatos, assim como aconteceu lá. Tirar a sua educação. Olhar diretamente para a sua palavra e dizer, não me interessa o que alguém mais diga. Tu prometestes aqui para este dia e é a verdade. Moisés tirou os seus sapatos, ou seja, como diz aí, tirou toda a sua educação. Vigie a voz que veio disso. Se não tivesse sido uma voz escriturística, Moisés não tinha crido nisso. O sinal atraiu a atenção, e o sinal era para atrair a atenção do profeta. O sinal, o próprio profeta é um sinal. Quando Deus envia um profeta, o juízo continua, ou segue isso. Sempre foi assim, sempre será assim. Não há nenhuma fórmula em torno disso. Isso passa sobre a cabeça das pessoas e eles nunca percebem isso até que já está bem distante. Eu me maravilho porque Jesus disse, vocês constroem os túmulos dos profetas e branqueiam elas, enfeitam elas, mas vocês são aqueles que os puseram aí dentro. E assim como fizeram com seus pais, também vocês farão. Assim como seus pais fizeram, também vocês farão. E eles fizeram isso agora. Moisés veio ao cenário. Levantou-se aqui e aproximou-se do arbusto, Moisés, e uma voz veio daí e disse, tira o teu calçado e escreve sapatos. E aqui no início, onde eu comecei a ler, ele escreveu,
Tira os sapatos. O irmão William escreveu isso. Tira os sapatos. E agora escreve sapatos. Tira os teus sapatos, porque o chão onde tu estás ou pisas é santo. Ele tirou os seus sapatos e se ajoelhou. E ele falou, eu sou. Ou seja, Deus falou. E ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ali veio um sinal escriturístico. E eu me lembrei, e eu me tenho lembrado da minha promessa e vi as aflições do meu povo. E tenho lembrado da minha promessa e vou enviar-te para ir para fazer isso ou para fazê-la. E eu estou fazendo que tu sejas a minha voz. E a promessa que ele foi aqui, lemos agora há pouco de Gênesis 15:4. E te darei 2 sinais. Vejam como é a voz de Deus no meio da raça humana, sempre através de um profeta de um véu de carne. Assim, de modo que os seres humanos escutam a voz de Deus. E te darei 2 sinais. Um deles estará na tua mão. E pegarás uma serpente e a transformarás, ou uma vara, e transformarás isso em uma serpente. E a próxima coisa era colocar a sua mão no seu peito, no seu seio, para a cura divina. E disse, se eles não creem na voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. E se não, pega a água do rio. Agora vejam. Lembre-se, a primeira etapa e segunda etapa do tempo do irmão Branham. Tenham isso em mente aí. Porque, olhem, agora a terceira. E se não, creem na primeira e na segunda, e se não, pega a água do rio, derrama sobre a terra e se transformará em sangue. Isto é, o seu sangue já está empapado nisto, então. O Egito está finalizado. Tivemos a primeira e temos a segunda. Eu me pergunto se o próximo não é um empapamento do sangue, o sangue empapado. Eu me pergunto onde estamos de pé, posicionados nessa noite. Vozes e sinais. Deus deu a eles sinais. Não apenas pensem como é que as coisas que vimos fazer, vozes escriturais, interpretações. Agora, neste grande resplandor debaixo do qual as pessoas estão, seus olhos estão cegos ou cegados. Eu pertenço a isto, pertenço àquilo. E isto não tem nada a ver com Deus, de nenhuma forma. Deus, em cada geração, Deus enviou os seus sinais. Jesus disse que antes da sua vinda, ele enviaria sinais. E isso é antes da sua vinda. As pessoas devem se lembrar de crer nos sinais escriturísticos ou da Escritura. Eles devem se identificar com os sinais da Escritura. Deus sempre reticências. Da mesma forma como eu falei na noite, a igreja entra em coisas misturadas e sai. E então, ele unge uma pessoa. Cada homem é diferente do outro. Ele unge um. Deus é um. De modo que ele unge uma pessoa. Ele nunca ungiu um grupo. Ele sempre usa um. Sempre fez assim. Ele nunca muda o seu curso. Ele sempre usa apenas um homem. E envia ele adiante, prega a sua mensagem, prega uma mensagem que é rejeitada. É duro, é difícil, mas todos aqueles que virão dessa geração virão. Primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e depois a sétima. E então o noivo vem. E nós estamos na sétima, diz o irmão Branham, vigília. E desenha, o irmão William desenha aí as eras e as enumera 1 até o 7, a pedra angular, ele escreve 8 e escreve 6 a 9 da manhã. Ou seja, escreve 6, risquinho, 9 AM.
Continua dizendo aqui. Olha, na mensagem, o livro aberto no céu, pregado em 30 de abril de 1998, em San Luis Potosí, no México, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, se ao anoitecer, na meia-noite, no cantar do galo ou pela manhã. Ao anoitecer, temos as primeiras eras da igreja. Depois, na meia-noite, já temos as etapas do obscurantismo. E depois, no cantar do galo, já temos as etapas de Lutero, Wesley e William Branham. E principalmente a última fase. Agora vejam vocês, cada vigília tem 3 horas. E aí nós temos, para o tempo do cantar do galo, nós temos Lutero, Wesley e William Branham. Aí temos as 3 horas da terceira vigília. Agora, no rapto, na página 24, no estudo que nós tivemos das vigílias, aí agora o que nós estamos fazendo é repassando, revisando, porque nesse estudo se falou de tudo isto aqui, do mistério das vigílias. Hoje o tema é o mistério das vigílias e naquele outro também tinha a ver com vigílias, outro tema. Agora olhem na página 24 da mensagem o rapto. Ele ali faz um detalhe ou detalha. Diz, agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, nos tempos bíblicos, não dividiam a noite em horas. Melhormente foi dividida em vigílias. E existiam 3 vigílias. Agora olhem. Onde lhes li o que ele tinha escrito aí, o irmão William, decidindo, servindo, descansando e recompensado. E nelas, recompensada, e nela colocou as diferentes etapas. E até 1977 ele pôs todas as etapas onde se cumpriram. E vejam como aqui ele escreve e coloca elas todas juntas, ou seja, onde ele diz agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas, foi dividido, pelo contrário, foi dividido em vigílias. E coloca, desde o ano de 1953, depois de Cristo, até 1977. E existiam 3 vigílias. E escreve as 7 eras da igreja. A primeira vigília era das 9 até as 12. A segunda era das 12 até as 3. E a terceira era das 3 até as 6. Agora nós temos 3, dando-nos um 9, um número imperfeito. Então voltemos ao 7 para o rapto, que acontecerá, eu creio, entre as 6 e as 9 da manhã. E agora olhem, ele escreve que a primeira vigília foi a era de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. A segunda vigília foi a era de Tiatira e a terceira vigília, que são as últimas 3 etapas da igreja, Lutero, Wesley e o irmão Branham, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E tudo o que já lemos de todas essas escrituras,
que estão nessas escrituras. Agora olhem em São Marcos. Ele escreve aí em São Marcos. Para ter isso aí. São Marcos 13. Que foi o que lemos no princípio, no início da escritura de São Marcos, capítulo 13, do 34 até o 37, ele aí escreve aí em cima, ao anoitecer, faz um risquinho e escreve, à meia-noite, e aí escreve eras do obscurantismo, cantar do galo, e aí escreve era do sétimo anjo, pela manhã, e escreve era da pedra angular, a quarta vigília. E essa escritura vai junto com a de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40. E o que ele escreveu aí em cima dessa vigília. Isso está nesses estudos que nós fizemos anteriormente. Continua dizendo aqui. E lhe coube ao nosso irmão Brana, lhe coube a última hora da terceira vigília, que foi de 5 às 6 da manhã. Por isso é que ele esteve olhando a luz do leste, que é a luz que Cristo traz na sua segunda vinda. Luz que é a luz do sol de justiça nascendo e dando-nos, nos iluminando, dando-nos luz neste último tempo. A mesma luz que o povo hebreu receberá. Também lembrem-se quando Jesus disse, não cantará o galo 3 vezes sem que tu me tenhas negado, Pedro. De modo que Pedro deve saber muito daquilo que é o cantar do galo, daquilo que Cristo está falando aqui. Algum dia nós vamos conhecer o que isso significa. Aqueles que estarão nesse tempo negando o Senhor. Agora, o canto do galo, vejam vocês, corresponde, pertence a esta terceira vigília. E o nosso irmão Brana viveu nessa etapa do canto do galo. Mas se não foi nem na primeira, segunda, terceira vigília, então, por eliminação, temos que saber que é na quarta vigília a segunda vinda de Cristo. Pois assim está profetizado também quando diz Malaquias no capítulo 4, versículo 2, mas a todos os que temeis o meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Quando o sol nasce, ora, nasce na quarta vigília. Isto é, nos países onde o dia começa às 6 da manhã. O dia já com luz, ou seja, quando amanhece às 6 da manhã, há países então que adiantam ou atrasam o horário, dependendo se for no verão ou no inverno. Mas no que diz respeito ao programa de Deus, se coloca às 6 da manhã como o começo, o início da quarta vigília. E a quarta vigília tem 3 horas, como as outras vigílias anteriores também têm 3 horas. E a quarta vigília é entre 6 e 9 da manhã. O que o irmão Branham disse que aconteceria, ou onde aconteceria o rapto. Isso está na mensagem O Rapto, mas vamos ler um momento aqui no livro das Eras, sem editar, na página 430, diz 430 e 431 diz, ó Deus, que algum dia a igreja que é tipo
de Enoque, 500 anos caminhou diante de Deus e desenhou uma pedra angular e as eras e escreve 500, caminhando na luz como um testemunho que tudo aquilo que Deus disse ele o fez. Ele não desagradou o que o Senhor disse que fizesse. Ele o fez. Agora, ele era um tipo, uma tipologia. Lembre-se, a arca é um tipo dos judeus, uma tipologia, um espelho. Os 144.000 que são levados para o outro lado, que é Noé e o seu grupo. Mas Enoque foi embora para o lar um pouco antes do dilúvio. E escreve Enoque e também escreve Noé os 144.000. Vocês sabem disso. Assim aqui Enoque apenas continuou caminhando na luz. Assim que um dia ele sentiu que seus pés se elevavam do chão e ele apenas continuou caminhando e seguiu em frente caminhando, entrando na glória, ainda mesmo sem morrer. Mesmo sem morrer, o que acontecerá conosco? Isso acontecerá conosco. Isso é correto. Deus o levou porque ele estava caminhando na luz, como um testemunho de que ele caminhou na luz de Deus. Por isso, todos aqueles que estão caminhando neste último dia na luz de Deus estarão entrando na glória. Essas teofanias estarão vindo a nós e seremos assim, dessa forma, transformados. E na mensagem, o rapto, nessa parte aí que lemos, ele escreve 6 a 9. Ou seja, AM será o rapto. 6 a 9 AM será o rapto. Se buscarem no livro de citações, na 168, parágrafo na 168, no parágrafo 1500, aí onde nós já tínhamos isto, já tínhamos lido, onde ele escreveu nessa porção, dessa página 24 da mensagem O Rapto, que ele escreveu aí na quarta vigília, em um novo dia dispensacional. O rapto é igual das 6 AM a 9 AM. E embaixo também estão os desenhos e todas as escrituras que já estão nesses outros estudos que tivemos das vigílias. Bom, hoje unimos este aqui com esse que falamos das quartas vigílias e aí unimos esses dois e aí vamos estar vendo aí muitas coisas mais claras, ou muito mais claramente, com exatidão o tempo em que estamos vivendo atualmente. Onde estamos hoje. Vamos ficar de pé para dessa forma deixar este tema que temos para hoje, o mistério das vigílias. Nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.